Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, cura para o pecado. Em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Aqui diz assim: há remédio para o coração enfermo do pecado. Esse remédio está em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. E o mais forte precisa também possuir sua graça. Do contrário, perecerá. Então a cura para o pecado está em Cristo. É necessário que Cristo habite no nosso coração. É necessário que Ele possa promover essa cura em nós, mas precisamos aceitá-lo, permitir que Ele habite no nosso coração. Para que isso ocorra, precisamos então estar dispostos a renunciar todo erro, todo mal que ainda há em nós. Porque ao renunciar, embora não tenhamos força para expulsar essas coisas de nós, mas quando aceitamos a Cristo e aceitamos que Ele faça essa obra em nosso coração, então Ele virá e nos ajudará a tomar cada decisão para que cada pecado seja removido e eliminado do coração. Com a presença dEle, com o poder dEle, com a graça divina dEle, nos capacitando, porém com a nossa escolha, com a nossa decisão, com a nossa cooperação. Pois Ele não irá fazer isso sem o nosso consentimento, sem que a aceitemos e desejemos, mas sim quando entendermos a necessidade de cada coisa que precisa ser removida do coração. E então a cura ocorrerá. Porque o Senhor Jesus Cristo Ele é o médico dos médicos. Ele não é do tipo de médico que te dá um paliativo só para poder, de alguma maneira, ganhar mais tempo para o sofrimento que você está passando. Mas a cura de Jesus Cristo, ela é uma cura definitiva e poderosa. Muitas vezes não vemos essa cura em nós porque não estamos sabendo buscá-la. Não estamos sabendo permitir que Cristo opere essa cura da maneira eficaz. Então busquemos com fé, porque o maior desejo de Jesus Cristo é nos curar do pecado, nos curar de todo mal, para que então Ele possa transformar o nosso caráter à semelhança do dele, para que possamos ser bondosos, misericordiosos, pacientes com os outros, para que então possamos perdoar e não guardar mágoa e rancor das pessoas, e ter os atributos, as qualidades do caráter dele. Isso é a cura. Vi como essa graça pode ser obtida. Vão ao seu quarto e ali, a sós, roguem a Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sejam fervorosos, sejam sinceros. A súplica fervorosa muito pode por sua eficácia. À semelhança de Jacó, lutem em oração. Angustiem-se. Jesus no jardim suou grandes gotas de sangue. Vocês devem fazer um esforço. Então esse esforço deve estar, meus irmãos, em pedir a Deus com fé. Porque muitas vezes a gente lê essas promessas e a gente lê como se fosse algo imaginário. Mas isso é real. Isso pode ser experimental. Isso pode ser uma realidade na vida daquele que tem fé, que acredita de que Deus pode criar um coração novo. Só que esse coração novo ele só pode ser criado seguindo a linha de raciocínio de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, 36. Aliás, capítulo 11 e capítulo 36, onde é necessário primeiro arrancar o coração de pedra, para que então um novo coração seja colocado no lugar. Um coração puro e santo, e um espírito inabalável. É um espírito firme, convicto e seguro naquilo que Deus tem lhe revelado, lhe ajudado a compreender a palavra dele. E esse coração, ele pode ser uma realidade em nossas vidas se tivermos fé e pedirmos com fé e desejo de fato de querer ter pensamentos puros e santos, por estarmos cansados e fartos
dos pensamentos maldosos, da maldade que há em nós. E reconhecermos essa necessidade também de ter esse novo coração. Pois a palavra dele é poderosa para criar o que não existe. Aliás, criar o que não existe em nós, né? Mas criar em nós aquilo que não há. Criar a bondade, criar a misericórdia. Um coração puro. E esse poder está disponível a todo aquele que, com fé e fervorosas orações, suplicar a Deus para que essa obra seja feita. E esse grande milagre ocorrerá. Continua dizendo assim: se esperam salvação, precisam orar. Dediquem tempo. Não sejam apressados nem descuidados em suas orações. Roguem a Deus que em vocês efetue completa reforma, que os frutos do seu Espírito habitem em vocês e vocês brilhem como luzes no mundo. Não sejam obstáculo nem maldição para a causa de Deus. Vocês podem ser um auxílio, uma bênção. Satanás lhes diz que não é possível desfrutar plena e abundante salvação. Não acreditem. É preciso orar com muita dedicação. É preciso determinar e dedicar tempo de qualidade para Deus. Porque precisamos muito buscar de Deus poder, sabedoria, e que o Espírito, através do poder dele, possa desenvolver, produzir o fruto dele em nós. Porque um dos maiores problemas, se não o maior problema entre o povo de Deus, é o relacionamento pessoal. Essa é a maior dificuldade. Temos o instinto, a natureza, né, a inclinação de criticar, de querer que as pessoas sejam exatamente como a gente quer que elas sejam, de falar mal delas, de apontar o dedo para elas, no sentido de apontar os erros dela, de enxergar somente o problema e os erros dos outros, e nunca olhamos para nós mesmos. E isso causa tanta consequência. E isso tem sido o pior mal que tem assolado o povo de Deus. E só é possível mudar esse quadro se, de fato, permitirmos que Cristo opere uma grande obra em nosso coração, para que sejamos a semelhança do caráter dele. Porque, caso contrário, quanto mais essas coisas vão se fortalecendo, essas coisas erradas, piores vão se tornar. E, consequentemente, nos tornaremos cada vez pior, mesmo estando entre o povo de Deus. E isso tem feito um grande estrago no povo de Deus, que diz assim: seus professos cristãos amam mais a Jesus que ao mundo, gostarão de falar sobre ele, seu melhor amigo, em quem se concentram suas mais elevadas afeições. Ele veio em auxílio deles quando sentiram sua condição de perdidos prestes a perecer. Quando cansados e carregados de pecado, volveram-se para ele. Jesus lhes removeu o fardo da culpa e do pecado, tirou-lhes a dor e o pranto, e mudou todo o rumo de suas afeições. As coisas que antes amavam, agora aborrecem, e as coisas que aborreciam, agora amam. Isso é tremendo, porque o Senhor Jesus Cristo é capaz de transformar o nosso coração de tal forma, de nos fazer aborrecer coisa que gostávamos. Muitos dos grandes males da nossa vida são porque ainda temos apreço, ainda temos afeição por muitas coisas erradas, coisas que fazem parte do caráter do inimigo e que arruinam a vida das pessoas. A maior dificuldade que temos é de amar o ser humano e também de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso só é possível mudar se então buscarmos fervorosamente o poder de Deus, a presença do Espírito e a habitação do Senhor Jesus Cristo em nosso ser. Pois somente eles podem fazer isso por nós. Mas eles precisam que a gente reconheça essa necessidade. É preciso que a gente queira isso, a gente deseje, e não fique só no desejo na oração, mas a gente permita que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Então Deus nos tornará cristãos poderosos, que tratarão aqueles que nos maltratam com misericórdia, com paciência, que tratarão aqueles que falam mal de nós com simpatia, com gentileza. Isso não é normal, isso não é natural. Isso é antinatural da gente e é preciso esse poder.
para que então sejamos representantes de Cristo nesse mundo. E o nosso pecado, cada pecado do nosso coração, seja curado. Então que Deus te abençoe e te ilumine. E até a próxima meditação.